Vamos passar raiva juntos? Nós vamos passar raiva, mas vamos aprender alguma coisa aqui. Eu não sei se você viu esse vídeo. É o áudio de um rapaz que matou a ex-companheira e ele manda um áudio para a mãe dela, para a mãe da moça que ele assassinou. Ouve só. Eu quero que você me ajude a entender por que ele fala isso. Essa é a nossa pergunta. Amo você de coração. Amava ela pra c... Só que isso aí foi besteira dela, que foi conversar com mais do meu lado. Você é doida. Rapaz, que crueldade que eu fiz. Nenhuma crueldade. Horas nenhuma fiz crueldade, sabia? Eu amava ela de coração. Quem mandou ela ficar com alguém perto de mim? Eles já não estavam mais juntos. E mesmo que estivessem, né? O que justifica alguém matar outra pessoa? Hora nenhuma eu fiz crueldade com a sua filha. O que ela coisou foi só o que ela mereceu, aí. Ela mereceu. Entendeu? Então, se eu sou moleque, Michele, foi mal. Foi Desculpa, mal. Mesmo. De coração, me desculpa. Só que você sabe, né? Eu já tava passando, tem muito tempo passando esse negócio aí, ó. Só que ela foi brincar, né? Brincar bem na minha cara. Aí, eu não tenho sangue de barato, você sabe muito bem disso. Que homem que vai aguentar isso aí, Michele? Que homem que vai aguentar? Aquela vaca daquela... Na cabeça desse cara, ele não fez nada errado. Ela o provocou, ela mereceu, ela fez por merecer. Eles não estavam juntos, ele chegou em uma festa e tinham rapazes lá dando em cima dela. E ela até sentiu que ele poderia ficar nervoso, foi conversar com ele para ele ficar calmo. Ele mata ela, gente, e acha realmente que nada aconteceu. Isso me lembrou um dos casos mais marcantes para mim de violência contra a mulher, que foi uma moça no Rio Grande do Sul. Eu nunca vou esquecer essa imagem. O marido dela não deixava ela estudar, eles estavam juntos há uns 7 anos. E aí a família falou, poxa, filho, isso é complicado e tal. Aí em um determinado momento ela falou, bom, então eu vou me separar. Quando ela pede a separação, ele ataca ela com um facão. E esse rapaz cortou as 2 mãos e os 2 pés dela. Ele decepou as mãos e os pés da companheira que ele dizia amar no momento que ela falou, eu vou embora. E aí tem uma frase que me marcou muito que eu quero dividir com vocês e que me traz uma luz para entender um pouco o que isso significa. E essa frase diz o seguinte: feminismo é a ideia radical de que a segurança das mulheres é mais importante do que o sentimento dos homens. Eu vou repetir para você assimilar. Feminismo é a ideia radical de que a segurança das mulheres é mais importante do que o sentimento dos homens. É óbvio que a segurança de um ser humano é mais importante que o sentimento do outro, mas na nossa cultura e na forma como a gente acaba olhando as coisas, nem sempre. E se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o podcast Os Áudios de Robinho, sim, o jogador de futebol condenado por estupro, vocês vão ver a mesmíssima situação. No momento em que esse jogador foi acusado na Itália de abusar sexualmente junto com outros homens de uma mulher em uma boate, a polícia italiana colocou escutas no telefone dele e de todos os acusados. E esse podcast, depois que rolou todo o julgamento, que ele foi condenado, pega esses áudios que são públicos e organiza para nos mostrar o que aconteceu, do ponto de vista deles mesmos, dos criminosos, do Robinho e de todos os comparsas dele nesse crime. E é tão chocante porque eu fico ouvindo eles combinando as versões, falando mal da moça como se ela fosse realmente lixo. Eu fico ouvindo aquilo e pensando que alguns homens brasileiros não vão ver problema, vão concordar com as coisas que ele diz. Que não pode acabar com a vida dele por causa disso, aí ele mente para a esposa, e tem um áudio com a esposa. É impressionante, de todos os homens envolvidos na trama, apenas um fala com todas as letras. Isso é um absurdo, aquilo foi é o único. São tantas mortes de mulheres no país, são tantos feminicídios, em homens que matam suas ex-companheiras na frente dos filhos, matam os filhos para puni-las, matam toda a família dela. Nós já vimos isso quantas vezes, né? Você deve ter algum aí que te marcou, infelizmente. E agora a gente tem no cinema a história da Ângela Diniz. O filme está em cartaz com a Isis Valverde, eu recomendo que vocês vejam, apesar de ser assim muito pesado. Um casal que se apaixona e vai e começa a vir aquela coisa, aquele convívio violento, um dia é um xingamento, outro dia é um tapa, outro dia não sei o quê. E esse julgamento foi histórico no país,
porque foram 2 julgamentos desse assassino. E eu pude ouvir os áudios do julgamento no podcast A Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que eu recomendo muito você ver toda essa trajetória e ver os áudios, porque foi, acho que, o primeiro julgamento transmitido publicamente no país. E é desesperador, como eles culpam a mulher por tudo do início ao fim. Inclusive essa tese que foi usada na época da legítima defesa da honra, que todo mundo já ouviu falar, foi derrubada apenas em 2021, 2 anos atrás. Que agora não se pode mais usar esse argumento para matar as mulheres. Não existe nenhuma forma de criarmos crianças seguras se a gente não questiona essa realidade. Se a gente não questiona esses aspectos culturais de violência de gênero que a gente tem aqui. Talvez você já tenha passado por isso e eu lamento ter feito você lembrar. Eu disse que a gente ia passar raiva, né? Mas também tristeza e angústia com essas informações. Ontem eu estava assistindo uma série onde tem um casal que tá namorando, se gostam, eles noivam. E um dia ele decide contar pra ela, porque eles estão num ambiente de se conhecer, né? A coisa mais horrível que ele fez, que foi passar a perna numa pessoa do trabalho pra conseguir um cargo, né? Uma pessoa fragilizada, ele foi lá e passou a perna. E ele fala, vou contar pra ela. E ele conta pra ela e ela fica chocadíssima, né? Só que ele esperava que ela fosse entender e acolher. E ela fala, nossa. Ele fala, e aí, você não vai falar nada? Ela falou, tô muito surpresa, isso é muito sério. Ele, mas você também já fez isso na vida e já fez aquilo. E começa a gritar com ela, tá aí agindo como se fosse santa. Aí ela para, ela fala, olha, acho que é melhor eu ir dormir na minha casa e a gente se fala, amanhã eu te ligo. Mesmo ela pedindo pra ele esperar, no outro dia de manhã ele tá lá no trabalho dela pedindo desculpa, que é uma coisa muito comum, né? A pessoa é violenta e daí pede desculpa. É aquele ciclo do abuso que a gente fala, né? Vem a lua de mel, então a pessoa é agressiva, briga e depois vem a lua de mel. Aí ela inventa um motivo pra ficar brava, briga de novo e depois pede desculpa. E ele chega pra ela e fala, desculpa, é que eu queria tanto, era tão sério pra mim, eu quero tanto te conhecer, quero tanto que a gente se conecte, né? Que eu acabei ficando muito ansioso com isso. Ela falou, eu entendo que tem motivo pra você ficar ansioso, mas isso não te dá motivo pra agir daquela forma comigo. Motivo pra você ficar bravo, nervoso? É claro que tem, ninguém fica nervoso do nada. Mas isso não te dá o direito, isso não te dá motivo pra me agredir. E ela decide realmente terminar esse relacionamento. Então acho que é uma grande informação aqui, né? Você pode sentir o que você quiser e até acreditar que você tá certo nesse sentimento. Digamos que você sofreu uma traição, por exemplo. Mas mesmo que você esteja certo ou sentindo algo muito forte, nada te dá o direito de agredir outra pessoa. Nada te dá o direito. Você tem o direito de sentir, não de agredir o outro. Isso a gente precisa entender para seguir juntos essa caminhada.